Fala galera, História em Pauta número 65 e dessa vez falando sobre o golpe de 1964. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 65, aqui diretamente do estúdio da rádio A Voz do Morro, 88.3, para todos os trabalhadores, estudantes e desempregados de Morro Santana, de Porto Alegre, da América Latina e também de Alvorada, e também pelo site avozdomorro.blogspot.com, né, para todo mundo. Aqui do meu lado o guerrilheiro Rafael Freitas. Fala, galera. Em homenagem ao nosso amigo Felipe Carreira. E essa semana passada, na verdade, não teve o História em Pauta, né, Freitas? A gente acabou adiando aí o programa da semana passada, que nós íamos tratar sobre um tema que coincidentemente estava fazendo 53 anos, que é o tema de golpe militar de 1964, golpe civil, militar, midiático também. E é interessante notar como o nome que a gente dá para os fatos históricos ressalta um pouco da nossa opinião sobre eles. É verdade. As pessoas que falam, por exemplo, Revolução Farroupilha, elas praticamente estão elogiando o movimento, quando na verdade, na minha opinião, foi uma guerra civil. É, assim como algumas pessoas chamam, meio desavisadamente, desse regime de 64 como fruto de uma revolução redentora de 64, ou um contragolpe preventivo, ou então, como eu costumo chamar, de golpe de 1º de abril. É verdade, que é o dia da mentira, né? E a historiografia vinculada, que surgiu vinculada a esse movimento aí golpista, eles tentaram desmistificar essa questão do 1º de abril como o dia da mentira, né? Não está associado a tentaram desassociar a data do 1º de abril desse movimento. E eles acabaram trazendo como se o golpe tivesse acontecido no dia 31 de março. Quando é uma mentira, porque foi na madrugada. Quando na verdade a própria mentira é a mentira da mentira. E assim como na versão deles, é uma mentira dizer que foi uma revolução democrática, né? Para impedir uma ditadura de esquerda. É verdade. Nos dias de hoje, né, em que a gente vê aí circular pela internet notícias até certo ponto bizarras, como por exemplo esse movimento Escola Sem Partido, que vai nas escolas para tentar fazer uma lavagem cerebral nos alunos, né, tentando constranger os professores, principalmente os professores de história. Tirando o seu dever de trabalhar, né? Pois é, não, e é um movimento que vai exatamente contra o que está escrito na LDB, que é a Lei Máxima de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu chamo a atenção o seguinte, que o movimento MBL, através do Escola Sem Partido, é uma reminiscência, hein, desse regime de 64. Eu também acho. O que resultou? Uma das consequências desse regime que ainda permanece no subconsciente coletivo das pessoas e agora está cada vez mais se explicitando aí através desses movimentos bizarros como o MBL, Escola Sem Partido. Vereadores lá de São Paulo, por exemplo, fazendo blitz em escolas, entrando em salas de aula para tirar ali a legitimidade dos professores. Isso é uma coisa muito grave, né? Isso é uma coisa que acontecia em 64, a partir do regime de 64, acontecia também na Itália fascista, na Alemanha nazista, e aqui no Brasil está tendo essa falta de bom senso de entrar com uma ação mais rigorosa na justiça contra esses movimentos e contra as pessoas que estão liderando esses movimentos aí, que não poderiam, sem dúvida nenhuma, estar tendo essas atitudes aí que são frontalmente antidemocráticas. E um dos resultados dessa luta política aí da extrema-direita, do Escola Sem Partido, que trazem até nós aí o legado da ditadura 64, é a desobrigação de lecionar história no ensino médio, né? Até porque quem estudou nas escolas na época do regime de 64, que durou 21 anos, não teve história, assim como muitos de hoje não terão. Então, concretamente, é uma repetição aí, a história se repetindo, a história saindo das disciplinas obrigatórias aí, dos nossos estudantes. Então, nesse sentido concreto, aí é uma continuidade. E uma coisa que eu já falei aqui, já falei em outras oportunidades também, em outras rádios, que tiraram a disciplina de história, a obrigatoriedade do ensino de história,
e ainda estão terceirizando, né, as coisas. Agora imagina se daqui a um tempo começam a terceirizar também a educação pública. Vão terceirizar os professores, aí vão chamar aqueles pseudo-intelectuais do Instituto Millennium, da Fundação, aquelas Instituto Mises, que são esses caras do MBL. Imagina, vão chamar esses caras para dar aula, né? Aula de história ou de qualquer outra disciplina assim mais crítica. Faltou citar aí também um movimento muito forte aí, que hoje em dia está ocultado, mas já foi muito polêmico, mas segue existente e forte até hoje, que é o Instituto Millennium. Que é o que eu falei agora há pouco. Falou agora há pouco? Falei. Então peço desculpa que eu não Não tem escutei. problema. Mas daí tu vai chamar esses caras para suprir, né? Um professor que é graduado, que ele estuda 4 anos na faculdade. Tá aqui o Freitas, que foi meu colega, nós fomos colegas de faculdade, nós estudamos 4 anos, tu até um pouco mais, para se formar em história, para atuar numa escola pública ou privada, e agora vai vir um cara lá do Instituto Milênio que às vezes nem tem conhecimento, e nem muito menos a prática, né, de historiador e de professor que nós tivemos na faculdade, e vai dar aula como se a teoria dele lá do liberalismo fosse a verdade absoluta, né? Será que todo professor que fale sobre comunismo, coisa assim, está doutrinando as pessoas. Até Quando porque- o comunismo foi um fenômeno histórico que persiste até hoje, né? Em alguns partidos. Até porque o comunismo, pra bem ou pra mal, tá na história do Brasil, né, tia? Na década de 20 aí, o partido de massas, quando não existia o PT, era o PCB, né? Mas, Freitas, fazendo um enfrentamento ao Instituto Milênio, nós temos um cursinho popular minervino De Oliveira. de Oliveira. Nós só informando o pessoal aí, o cursinho Minervino de Oliveira em Alvorada, no qual eu faço parte da equipe de organização, segue firme e forte. Tu já ouviu falar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, colega Fábio Mello? Claro, já ouvi falar. Tem o campus lá de Alvorada, no Campos Verdes, o nome do bairro, próximo ali, vizinho no bairro Umbu, que é um bairro que surgiu via ocupação. A gente sabe, né, que a revolução está no DNA do alvoradense. É verdade. A sede das aulas do Minervino de Oliveira vai ser no Instituto Federal. Então a gente conseguiu essa conquista aí. E vamos prestigiar principalmente os moradores da região. Muitos vão ir para a aula de a pé, caminhando 5 minutos ali da casa deles, lá da Vila Umbu até o cursinho Minervino. Uma estrutura muito boa. E eu fico muito orgulhoso Bom dia. de noticiar aos ouvintes de que o cursinho Minervino de Oliveira é popular e vai acontecer uma estrutura para lá de especial, lá no Instituto Federal, com direito ao uso da biblioteca pelos alunos e também o uso da sala de informática. Então é uma baita conquista que eu me orgulho muito, hein? Então vamos iniciar o tema. Mas antes de iniciar, tu tem uma crítica voraz a fazer aos vestibulares. Eu sou convictamente contra o vestibular. Mas por quê? Porque olha só, não é possível que num país onde a universidade pública ela é restrita, ainda, apesar de todos esses esforços de políticas afirmativas, enfim, o esforço das cotas, que é uma coisa que a gente tem que defender, apesar de tudo isso, a universidade pública ela continua servindo a uma elite, né? A elite que domina o Brasil desde os tempos coloniais, enfim, que se tornou uma elite patrimonialista, né? Que tudo que o Estado cria é para servir bem ou mal essa elite, assim eles pensam. Então não é possível que a gente ainda tenha esse instrumento arcaico, seletivo e antidemocrático que é o vestibular. É louvável as atitudes do cursinho popular como o Minervino ou diversos outros, o Resgate Popular, que é um cursinho que a gente já até entrevistou. São louváveis essas atitudes, mas o vestibular em si, ele é por si só antidemocrático, né? Ele está nas bases aí dessa divisão tão grande entre alunos de escola pública e alunos de escola particular. Muitas vezes o aluno de escola pública, ele faz lá o seu ensino fundamental, ensino médio em escola pública, e ainda tem que pagar um cursinho pré-vestibular, não um cursinho pré-vestibular popular, que dá uma abrangência um pouco maior assim, na questão cultural, social, mas um cursinho pré-vestibular que te prepare única e exclusivamente para passar na prova, né, como se fosse aquele tipo de educação bancária, como dizia o Paulo Freire, né, tu vai lá e só coloca na cabeça das pessoas aquilo que elas têm que decorar para passar numa prova, que é uma prova de marcar, que já mostra o quão absurdo isso é. E ainda mais agora que a história, que há essa, não só pela história, mas há essa flexibilização do currículo do ensino médio,
O ensino médio é aí que o aluno, o adolescente começa a pensar, né, se ele vai cursar faculdade, se ele vai fazer outra coisa. O ensino médio público já tem essa flexibilização, mas o ensino médio privado não tem. Então, por que será? Para mim aí está a essência dessa reforma aí. Então aí é que, mais uma vez, reforça esse conteúdo patrimonialista dessa elite brasileira. Como durante esses últimos 15 anos teve um certo avanço, seja pelo governo PT, que implementou muitas das políticas afirmativas na questão da universidade pública, dando também acesso à universidade privada com essas bolsas, com esses programas sociais, teve esse avanço do ensino superior para camadas da população que antes era muito difícil ter esse acesso. E agora está vindo o contraponto, né? Está vindo a dificuldade dessas camadas que agora estavam tendo um acesso um pouco melhor, está se restringindo. E o que deixa claro que isso está acontecendo é essa reforma do ensino médio. Está se flexibilizando o ensino médio público, né? Aí o adolescente, ele pode até pensar que é uma coisa boa. Mas eu não gosto de história. Eu não quero estudar história, eu quero ser engenheiro, quero ser químico, quero ser matemático. Pode ser uma coisa boa, né? Tu escolhe o teu currículo. Mas na hora de tu prestar o vestibular não é flexibilizado de acordo com com a tua grade do ensino médio. Né? Por isso que eu sou a favor da abolição imediata do vestibular e que o ensino médio, ele pode ser flexibilizado, mas não desse jeito. Que seja flexibilizado com algumas cadeiras obrigatórias. Por exemplo, história tem que ser obrigatório, literatura tem que ser obrigatório, enfim, matemática tem que ser obrigatória. Mas que seja flexibilizado no seguinte sentido: de acordo com a aptidão do adolescente, se ele tem mais afeição ou tem mais afinidade por matérias humanas, então ele vai poder cursar faculdades de ciências humanas, né? Se ele gosta mais de questões relacionadas à saúde, quer ser médico, então ele pode cursar, mas aí é uma coisa mais automática, assim. O ensino médio, ele te dá essa oportunidade automaticamente de... A gente tem que levar em questão a questão psicológica e pedagógica, né, desse assunto. Até porque o adolescente que está no ensino médio está numa fase de transição. Também. Ele está experimentando coisas novas da vida, ele está entre a fase da criancice e da fase adulta, está na puberdade, cheio de hormônios. Então será que esse é o momento propício para ele escolher o futuro dele? Ou será que ele ainda precisa de uma orientação dentro da escola? Eu acredito nesse segundo sentido aí. Eu acredito que o adolescente não está preparado durante o ensino médio a escolher o caminho que vai tomar profissionalmente para o seu futuro. E essa reforma do ensino médio aí é totalmente antipedagógica e antipsicológica, né? E além todo esse acompanhamento psicológico, enfim, pedagógico, também deveria ter uma espécie de período de transição ali entre o final do ensino médio e o início da faculdade. Porque às vezes tu tem aquela pressão, né, de que eu vou sair do ensino médio e vou ter que fazer um curso superior, vou ter que fazer uma faculdade, enfim. Quando muitas vezes tu não sabe o que tu quer da tua vida, né? Então deveria ter um período de transição ali que a própria escola oferecesse. Vamos supor, o aluno que quer cursar direito. Quais são as matérias que mais pesam em direito? Sei lá, história, português, interpretação de texto, literatura. Então o aluno vai ter a possibilidade de ele próprio escolher, depois do ensino médio, com todas as disciplinas obrigatórias, fazer ali uns 2 anos a mais de ensino médio para se preparar para chegar numa faculdade de direito já com conhecimento, não todo conhecimento, mas com alguma base de conhecimento que possibilite a ele cursar essa faculdade de forma igual, assim, com não tantas dificuldades quanto teria se ele ingressasse assim avulso, né? E eu faço uma provocação aí a todos os ouvintes. Me aponte qualquer curso, qualquer disciplina do ensino superior que não tem história. me aponte todas. Vai fazer matemática, tem a história na matemática. Vai fazer direito, tem história junto. Então por quê? Se a história é uma ciência que está em todas as outras, por que ela é excluída desse modo desavergonhado aí pelos governos? Porque os governos não querem saber da história, né? A história é muito perigosa. E levando em conta que nós somos parceiros aí do Cursinho Minervino, a gente quer começar o programa de hoje com uma questão de vestibular. Poderia colocar aí para nós aí, colega Fábio?
que é uma questão bem introdutória, hein? Uma questão do FUVEST de São Paulo, lá 2002. Abrindo parênteses aqui, a questão começa com uma citação do manifesto dos ministros militares da nação, redigido dia 29 de agosto de 61. Alerta que o golpe foi em 64. Então isso faz parte do contexto de origem desse golpe de 64. Interessante é que 29 de agosto era um período que estava em plena vigência o movimento da legalidade. Ele começou no dia 25 de agosto e terminou no dia 7 de setembro. Então olha o momento político agitado, né? Que era o contexto desse manifesto. Que eu vou ler esse trecho aí. Abre aspas. Na presidência da República, quem é o presidente? Naquela época estava aquela disputa, né, entre se era o João Goulart, que era o presidente constitucional, e a renúncia do Jânio Quadros, que renunciou 7 meses depois da sua presidência. Então naquela época tem um movimento pressionando, os militares vetaram o João Goulart e queriam que um outro assumisse, né? Continuando aqui, na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe do governo, o senhor João Goulart constituir-se-á. Então quer dizer que não é presidente, ele vai se constituir. De transição, hein, de repúdio das elites a esse que deveria ser, né, o novo presidente. E constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Então esse é o trecho desse manifesto dos ministros militares da nação de 61. A pergunta da questão do vestibular, esse manifesto revela que os militares estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. É correto isso? Não é correto, porque os militares eles participavam diretamente seja pressionando ou seja como ministros, né, da política nacional. E existia uma instituição chamada ESG, Escola Superior de Guerra, na qual se reuniam militares, generais, enfim, militares de alta patente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, junto com empresários brasileiros e empresários internacionais para delinear ali uma estratégia política para o Brasil, né? Sim. Não é correto dizer que os militares estavam excluídos do poder. Não, principalmente a partir da Guerra do Paraguai, eles começaram a crescentemente participar da vida nacional. É verdade. Foi um momento do tenentismo, que é importante, que foi um momento feito pelos militares. Os principais, não os principais, mas fatos importantes que aconteceram desde a Guerra do Paraguai, por exemplo, a República. Foi um golpe militar. Foi um golpe militar. Revolução de 30, os militares participaram ativamente. E também teve um golpe militar contra o Getúlio também, em 51? Não, em 45 teve o golpe contra o Getúlio, que destituiu ele da presidência. Em 51 ele não teve que... Em 57, com a implantação do Estado Novo, os militares participaram. Em 51, quando ele teve que sair do governo, não foi um golpe também? Não, em 51 ele foi reeleito popularmente. Em 51 foi reeleito. Em 54 ele se matou. E quando ele se matou, não teve uma pressão dos militares também? Aí é que tá, os militares eles começaram, depois da Revolução de 30 ali, os militares eles começaram a se dividir em duas esferas, e principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial também, eles se dividiram em dois nichos, assim. Uns nacionalistas, que por mais que sejam conservadores ou anticomunistas, eles acreditavam em e estavam juntos com o Getúlio em muitas das suas políticas, né, por causa do nacionalismo, enfim. E aqueles que eram mais à direita, que até pensavam um tipo de nacionalismo, mas eles queriam a intervenção estrangeira, eles queriam a associação do capitalismo nacional com o capitalismo dos Estados Unidos, eles estavam mais ligados àquele cara lá da UDN, o Carlos Lacerda, né? Então esses núcleos militares se dividiram. Quando o Getúlio se suicida em 54, no final de 54 tem as eleições para o Congresso e em 55 tem as eleições presidenciais. Só que o que acontece? Alguns grupos militares, eles não queriam dar posse ao Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek ele foi um presidente eleito, mas ele representava, ele tinha um pouco daquela política que os militares conservadores achavam do Getúlio. Porque ele vinha de um partido que o Getúlio ajudou a fundar, né? Que era o PSD e o PTB. Então os mais conservadores acreditavam que, se hoje em dia as pessoas falam que o Obama era um socialista, né? Os mais conservadores, naquela época eles acreditavam que o Juscelino Kubitschek era um getulista. Achavam que ele ia implantar algum tipo de política
nacional baseado naqueles preceitos do Getúlio. Então, esses militares mais conservadores tentaram barrar a posse estavam articulando para barrar a posse do Juscelino Kubitschek num golpe. E teve um militar que fez um contragolpe. Pois é, e teve o que foi esse contragolpe, foi o general Lott, né, que era um cara mais vinculado assim, a esses setores nacionalistas. Então o Lott, ele colocou tanques de guerra na capital do Rio de Janeiro, ele colocou tanques de guerra e policiais não, soldados armados em alguns lugares da capital, para impedir que os militares golpistas saíssem dos quartéis e fossem impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então é esse contragolpe preventivo, que na verdade nem se deu esse golpe, né? O Juscelino acabou tomando posse e assumiu durante os 5 anos de governo. Né? E abriu ainda mais o Brasil ao capital internacional, aguçando a cobiça desses militares que já eram a favor dessa desnacionalização do Brasil. Só continuando no mesmo tema aí sobre a força dos militares, Getúlio Vargas subiu ao poder com o apoio dos tenentistas, né, e muitos tenentes que tomaram o poder em 64, governou com os militares, foi golpeado por eles, eu me confundi nos anos aqui, em 51 ele foi eleito, mas em 48, né, sofreu um golpe dos militares que... Foi em 45. 45, corretamente, tu que tá mais adentro aí da história getulista brasileira. Então, essa questão aqui, que os militares estão excluídos do poder no regime de democracia presidencial, não. Inclusive, a república foi implementada pelos militares. Então, B, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Justamente não, porque o parlamentarismo foi identificado com João Goulart. É verdade. Na verdade, o parlamentarismo foi um golpe branco, né? Ou alguns políticos cediam à pressão militar, ou cediam à pressão popular, que era aceitar o Jango para presidente. Então eles encontraram meio termo. Eles colocaram o Jango na presidência, só que tiraram os poderes dele ali de chefe de governo, e o chefe de governo passou a ser o primeiro-ministro. Então foi o Tancredo Neves, que foi o cara que articulou toda essa maracutaia. Essa maracutaia aí. E depois da votação pelo fim do parlamentarismo, então João Goulart teve a segunda vitória eleitoral dele, né? Porque os candidatos a vice tinham uma eleição específica deles. Era a eleição direta. A pessoa votava no presidente e no vice. Então o Jango teve 2 vitórias eleitorais. E o Jango, ele foi eleito vice com mais votos ainda que o eleito a presidente. Olha só que coisa. Olha, né? Essa democracia nossa. Então C. Opa, peço desculpa. Justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Justamente essa é a resposta certa, porque eles estão justificando um ataque armado ao Estado, porque o João Goulart representaria caos e anarquia e uma luta civil. Então esse é o argumento dos militares que tomaram o poder em 64. E o próprio modo que a mídia trabalhou em cima desse golpe de 64, como revolução redentora, revolução democrática, já aponta que a resposta C dessa pergunta da FUVEST 2002, ela tá correta. Justificar a probabilidade de intervenção armada em regime democrático, olha só, né? Uma intervenção armada, como se os militares eles tivessem essa capacidade redentora, e a mídia, principalmente o jornal O Globo, que depois o Roberto Marinho, que é o proprietário desse jornal, acabou se tornando o queridinho das Forças Armadas, acabou fazendo com que criasse essa mitologia aí, essa aura de revolução democrática, quando a própria história nos mostra que de democrática não teve nada, né? Só esse papel midiático aí de criar fatos, de criar versões, que para as pessoas, às vezes, com um pouco menos de esclarecimento, ou pessoas mais simples, parece que é uma coisa, quando na verdade a gente for pesquisar a fundo, não é. Na verdade foi uma intervenção armada ferindo a democracia de então, para impedir em resposta uma segunda vitória eleitoral de João Goulart, que veio após esse manifesto aí, ser construído pelos ministros militares da nação. Mas na verdade foi um manifesto dos ministros militares, a burguesia nacional e internacional estrangeira, principalmente estadunidense. Isso tem que ficar bem claro, eu vou comentar sobre isso a partir de Nelson Werneck Sodré. Mas continuando aqui, tem mais 2 alternativas incorretas. Apoiavam a interferência externa nas questões da política interna do país.
Né, essa questão aí, a D, ela deixa meio em dúvida. Na verdade, ela está correta, só que não se refere a isso, esse trecho do manifesto dos ministros. Tem que cuidar na interpretação do texto, porque é um assunto que está na alternativa D, que não consta nesse excerto, nesse trecho do manifesto. E por que tu acha que a E está errada? A E diz o seguinte, eram contrários ao regime socialista, implantado pelo presidente em exercício. O Jango, ele nunca implantou o regime socialista no Brasil, né? O Brasil, ele continuou sendo capitalista, com o Jango no governo. Na verdade, as reformas de base, elas queriam implementar um capitalismo de verdade no Brasil, não um capitalismo dependente. Queriam um capitalismo autônomo, né? A reforma agrária, por exemplo, é uma das maiores bandeiras do capitalismo, porque tu dá propriedade privada da terra para as pessoas que podem trabalhar nela. Justamente a essência do capitalismo é a propriedade da terra. Propriedade privada. Essa resposta aqui, o colega Fábio, estaria correta para um leitor, um leitor do MBL, por exemplo. Anarcocapitalista. Para quem acredita que socialismo é sinônimo de Estado. Teve um colega que foi expulso do nosso grupo de estudo, nosso grupo no Facebook, e ele dizia o seguinte: nunca teve capitalismo no Brasil porque sempre teve Estado. Então, para essa pessoa, a alternativa A estaria correta. Para te ver como, às vezes, a falta de compreensão histórica de alguns momentos, ela passa a ser percebido de uma forma totalmente equivocada, né? Quando a gente analisa mais profundamente. Bom, Fábio, estamos no meio aqui, meio-dia e meia, vamos ouvir uma música que tem tudo a ver aí com esse período da ditadura e depois a gente começa um debate? Vamos lá, mas que música é essa, Freitas? É uma música que tem tudo a ver com o momento aí de total negação das liberdades individuais a partir desse golpe de 64, porque muitas pessoas sabem, e eu defendo essa ideia, que o fascismo é a negação do liberalismo. Então a censura vem bem a calhar de governos fascistas, que são contra qualquer liberdade individual. Então a censura era o constante cala a boca em cada indivíduo no Brasil. Então essa música é homenagem a esse período aí. Eu acredito que tenha muito a ver com o período da ditadura de 64. Então tá, vamos de música Inocentes, Cala a Boca. Programa História em Pauta, edição número 65? 65. Hoje que dia é? Hoje é dia 9 de abril de 2017. Poucos dias. 100 anos da greve de 17 aqui no Brasil e 200 anos da Revolução Pernambucana. Muito bom, parabéns aos aniversariantes. Vários parabéns. Mas, Freitas, nós temos aqui algumas pautas importantes para a gente desenhar todo esse contexto do golpe civil, militar e midiático. Eu diria até que seria um golpe elitista, uma contra-revolução, né? Muitas vezes falam em revolução de 64. Na verdade, seria uma contra-revolução. É importante salientar que essa questão aí da categoria elites é uma teoria de um autor italiano próximo do fascismo aí, e ele se refere à cultura. Então, quando a gente fala em história aí sobre as elites tomando poder, tem que tomar um cuidado. Porque geralmente a gente confunde elite, que é uma categoria ligada à cultura, a elite econômica. Não é o Crossi, Benedetto Crossi, o nome desse filósofo italiano? Não, é outro. É um filósofo historiador. Eu não lembro agora o nome. Eu posso trazer no próximo programa. Falando em cultura, Freitas, uma das nossas pautas de hoje é quais motivações políticas, econômicas e culturais para o golpe de 64. Bom, o Brasil, eu me recordo bem de um professor no pré-vestibular, ele dizia o seguinte, que a indústria cinematográfica que mais lucrava, os tipos de filmes mais consumidos pelos brasileiros eram os franceses. Isso aí tudo mudou depois do golpe de 64, ou com o American Way of Life, então as pessoas começaram a se americanizar. A cultura no Brasil era diferente, o senso comum da época era diferente do nosso senso comum de agora, que é mais fascista, mais antipartido. Naquela época não. Naquela época existia uma efervescência cultural muito grande, ao ponto do Nelson Fernandes Sodré, nos escritos dele sobre o ICEB, comentar que havia uma esquerdização na sociedade brasileira, principalmente nos estudantes. Então as ideias anarquistas, socialistas e comunistas, aí dá para incluir também trabalhistas, eram muito populares. Então o contexto cultural do Brasil, às vésperas de 64, era, eu arrisco dizer, o oposto do nosso contexto de hoje. Era muito mais aberto, muito mais livre.
Então eu acredito que teve um fator cultural muito forte nessa articulação de 1º de abril. Até porque, isso é muito importante deixar dito, em 1º de abril, uma das primeiras ações dos militares foi destruir a sede, os documentos, os livros, queimar tudo do ISEB, que era um grupo de estudo muito diverso aí, que girava em torno do nacionalismo e também da economia. Era um grupo majoritariamente de esquerda, que veio a partir aí do IBESP e do grupo de Itatiaia. Esse grupo de Itatiaia, o foco deles era mais a questão negra. Então havia uma efervescência cultural muito forte, até influenciando a economia. Como eu falei, os filmes europeus eram mais vistos, filmes também, o cinema latino-americano era mais visto do que o cinema estadunidense aqui no Brasil. Então esse papel da cultura é muito importante e fica muito isolado das análises. Tu chegou a pesquisar sobre isso, Fábio? Eu dei uma pesquisada por cima sobre essa questão dos filmes, né? Mas a cultura brasileira, latino-americana, assim como boa parte do que se propagava no mundo enquanto cultura, né? Vamos lembrar que a gente estava num momento de Guerra Fria, que havia uma divisão, tanto política, ideológica, cultural, entre o bloco soviético e os Estados Unidos. Era o chamado comunismo e o capitalismo, né? Os valores que eles colocavam, que os valores da democracia liberal, capitalista, enfim. Então isso, bem ou mal, influenciava, e muito, países subordinados ao núcleo capitalista, Estados Unidos, Europa, enfim. E também, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Europa também passou a consumir muito da cultura dos Estados Unidos, visto que eles estavam num período de reconstrução, seja econômica quanto cultural e social, devido aos palcos, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi principalmente na Europa ali, que se deu os principais conflitos. A Inglaterra ficou destruída, a Alemanha nem se fala. Então todos esses países, enquanto eles estavam se reconstituindo ali econômica e socialmente, também eles estavam consumindo essa cultura estadunidense, o American Way of Life, enfim, todas essas questões que a gente conhece assim, pelo esse acesso que a gente tem à mídia, que antigamente não tinha toda essa possibilidade, né? Que hoje a gente vai na internet ali no Google, dá um clique e já tem uma lista infinita quase de filmes, documentários, séries, tudo aquilo que bem ou mal representa um pouco desses valores que estavam sendo colocados nesse período de divisão cultural, assim, política e de hegemonia, né? Essa bipolaridade Estados Unidos e União Soviética. Só que é interessante notar que num período imediatamente anterior, anos 20, da década de 20 até a década de 50, muita coisa no Brasil que foi sendo criada tinha uma estética própria. Por exemplo, lá nos anos 20 começou o movimento modernista. Depois, lá nos anos 30, a própria literatura, né? Temos o Érico Veríssimo, o Graciliano Ramos. A gente tem a própria história do Brasil, né? Começou a se desenhar de alguma forma assim, tipicamente brasileira, nativista, a partir dos anos 30, lá com o Chico Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai de Chico Buarque. Caio Prado Júnior. O próprio Gilberto Freire, né, o nome dele. Gilberto Freire com Casa Grande Senzala começa a se destacar no cenário nacional a partir daquele momento. Começa a se desenhar uma cultura nacional. Nos anos 50, aí o cinema entra em pauta, né? A literatura já estava consolidada, de certa forma. Aí o cinema entra em pauta, aí surge o cinema novo brasileiro, que é muito baseado no neorrealismo italiano, que também se sobrepunha na cultura italiana a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que são aqueles filmes mais realistas, né? Não tem aqueles efeitos mirabolantes de Hollywood. Depois, nos anos 50 e 60, também começam as chanchadas. Depois, nos anos 70, com a ditadura, viram as pornochanchadas, né, que falam. A própria questão musical no Brasil, né, nós temos aí nos anos 50 a bossa nova. Depois, nos anos 60, a gente tem alguns elementos de rock ali, com alguns elementos que até remetem um pouco a essa cultura nacionalista, como, por exemplo, a Tropicália. Aí entra o Gilberto Gil, Caetano Veloso, os Mutantes. Aí, no final, na segunda metade dos anos 60, já num contexto de ditadura,
Nós temos lá o Roberto Carlos, toda essa questão de Jovem Guarda, né, que era um programa de música. E no final dos anos 60 tem todo aquele movimento hippie que também vai tomar conta aqui da cultura musical, enfim, até escrita, né, literatura brasileira. Só que é interessante ver que durante esse período, né, que o Brasil gestou uma espécie de cultura nacionalista popular, com a literatura, com o cinema novo, enfim, o Glauber Rocha, essas coisas todas, também teve essa questão da influência estrangeira, né? Os filmes estrangeiros começaram a vir, as superproduções, aí todo mundo ficou maravilhado com essas questões. Então a cultura também influenciou para que houvesse essa subdivisão nacional entre aqueles que queriam uma cultura mais próxima, mais ligada aos Estados Unidos, né? Aquele American Way of Life, e uma cultura mais nacionalista. Tanto que é famoso lá já no final dos anos 60, já num contexto de golpe militar, muitas pessoas vaiando Caetano Veloso para ele utilizar uma guitarra elétrica nas suas apresentações. A guitarra elétrica que era símbolo dos Estados Unidos, né? Então a questão cultural, ela está diretamente ligada também à questão econômica, né? Porque o que se produz de indústria cultural. E a política também nessas duas vertentes, né? A vertente do capital associado, que embora muitos militares tivessem uma resistência ao Juscelino Kubitschek, quando o Juscelino começou a governar e abriu as portas, e abriu o que tinha que abrir do Brasil para o capital estrangeiro, principalmente o capital dos Estados Unidos, os militares pararam de ter essa resistência contra o Juscelino e começaram a ver com bons olhos essa aproximação do capital estrangeiro, enfim. Tanto que um dos grandes articuladores do golpe de 64, que é o general Golbery do Couto e Silva, que é gaúcho aqui de Rio Grande, se eu não me engano, ele tinha uma grande influência na ESG, Escola Superior de Guerra, participou do movimento que tentaria tirar o Getúlio 10 anos antes, em 54, através de um golpe militar, participou da tentativa de golpe também contra o Jango, aí o Brizola foi lá, o movimento da legalidade para resistir, e também participou na articulação interna do golpe de 64, que esse sim se efetivou contra o trabalhismo brasileiro. E esse Golbery, ele era um dos principais acionistas da Dow Chemical, que é uma empresa multinacional aí de produtos químicos, né, seja questão do petróleo, enfim. Então ele tinha ele circulava nesses dois meios, tanto dos tecnocratas, dessas grandes corporações internacionais, quanto também nos meios militares aí, do qual ele foi o grande articulador de todos esses movimentos que tentou derrubar bem ou mal os legados trabalhistas. Bom, tu tocou num ponto essencial aí, que é a questão econômica aí. Um dos principais autores que tratam sobre esse período da ditadura é o Nelson Venegas Sodré, que ele foi perseguido pela ditadura, mas lutou fisicamente, concretamente aí contra a ditadura de dentro do exército. Ele participava aí de uma célula aí do seu partido, chamada Antimil, que quer dizer antimilitar. Então esse livro aqui que eu quero mencionar é Vida e Morte da Ditadura, 20 anos de autoritarismo no Brasil, do Nelson Venegas Sodré aí, pela editora Vozes. E ele trata sobre vários assuntos aí referente à ditadura. O nome de alguns subtítulos aqui de capítulos: um ensaio integralista, que ele considera um ensaio do golpe de 64, os golpes militares em série, que entra naquela questão que a gente comentou sobre a questão do vestibular da FUVEST, como a importância para a história política do Brasil dos militares, desde a Guerra do Paraguai, a perplexidade aí da derrota dos militares, o comando imperialista, mas focando aí no que interessa mais para a nossa conversa de agora, Fábio e ouvintes, sobre a questão econômica aí, que eu acredito que seja o mais importante sobre o evento de 64. O Nelson Venegas Sodré comenta primeiro aqui sobre a substituição da lei de remessa de lucros por uma outra em que tudo fosse permitido ao investimento externo. O nome dessa lei que substituiu a lei de remessa de lucros, que foi uma das causas aí do declínio aí do João Goulart. E do Getúlio lá na crise lá pós-suicídio de Getúlio. Sim, os governos militares criaram a lei de garantia de investimentos, em que os riscos a que eles estavam submetidos eram praticamente anulados. A mesma coisa que o Temer fez agora quanto à terceirização, os militares fizeram sobre a garantia de investimentos.
O Nelson Werneck Sodré comenta, inclusive, de estadunidenses que eram donos de cidades inteiras. A compra de minério de ferro aí dos estadunidenses, ele dá nomes e números aqui de várias empresas estadunidenses aí. O papel aí do governo Castelo Branco, só lendo um trecho aqui, como escreveu alguém na época, abre aspas, a desnacionalização da economia brasileira não é um fato específico do movimento militar 64. Tem sido uma constante na vida nacional, mas no governo Castelo Branco é que foi institucionalizada. Então aqui a gente pode ligar aí ao livro Leis Abertas do Galeano, como esse regime de 64, como a institucionalização da desnacionalização do Brasil. Eu arrisco dizer que o neoliberalismo começou, principalmente a partir de 79, com a abertura, se não me engano era o Figueiredo, o presidente. Era o Figueiredo. Mas desde 64, com essa lei aí, não dando limites para remessa de lucros. Então o neoliberalismo entrou a partir do golpe de 64. Eu acho importante deixar isso bem claro, porque o golpe militar foi diverso. Havia getulistas entre os presidentes, mas havia principalmente entreguistas, pessoas que abriram o Brasil para os Estados Unidos, para os burgueses dos Estados Unidos. Então eu acredito que o primeiro capítulo da história do neoliberalismo no Brasil começa em 64. Pode ser uma gestação do neoliberalismo, porque na verdade diferente do Chile, por exemplo, que foi o primeiro país a adotar o neoliberalismo economicamente, os militares brasileiros, era uma coisa bem complexa. Às vezes é complexo da gente entender, né, que os militares, embora eles tomassem o poder ali em conjunto, eles tinham também as suas divergências internas quanto a algumas questões. Por exemplo, a questão do neoliberalismo que tu citou, eu acredito que o neoliberalismo no Brasil ele só vai ganhar força a partir de 89, lá com a eleição do Collor, enfim. Porque os militares, eles tinham uma visão de desenvolvimento interno, de desenvolvimento entre aspas, né, do que eles achavam que era desenvolvimento. Eles acreditavam no seguinte, eles acreditavam que o Brasil ia se desenvolver com o capital externo dos Estados Unidos, o capital imperialista, investindo no Brasil. E a lógica do neoliberalismo é privatizar tudo, empresas públicas não tem que existir. E os militares não privatizaram algumas empresas públicas. Pelo contrário, eles até criaram empresas públicas. A Embrapa, por exemplo, foi criada no governo Médici, né, que é uma empresa pública aí vinculada ao Ministério da Agricultura e Planejamento Agrário. Então, os militares eles tinham essa visão de que o Brasil ia se desenvolver no capitalismo a partir da associação com o capital dos Estados Unidos. Diferente do neoliberalismo, que embora seja um serviço a favor dos Estados Unidos, ele quer privatizar tudo, ele quer acabar com as estatais, ele quer privatizar a Petrobras, por exemplo, tá aí esse desgaste da imagem da Petrobras, ele quer privatizar tudo. Então, pode ter sido uma gestação ali do neoliberalismo, mas não foi a implantação a partir de 64. Era uma lógica um pouco diferente dos militares, era de abrir o capital nacional, né? Vamos lembrar que o Getúlio, lá a partir de 30, ele começou a criar o Estado brasileiro, criou empresas brasileiras de automobilismo, enfim, criou empresas de mineração. E quando o Getúlio foi deposto em 45, entrou o Dutra e começou aí um desmonte do Estado brasileiro, né? Principalmente para a entrada do capital internacional. Mas não foi aquela privatização que estão querendo agora. Não, com certeza, mas ao mesmo tempo não dá para a gente reduzir o neoliberalismo a apenas privatização. E tem que chamar atenção para que os militares se dividiam, tradicionalmente se chama, né, na historiografia, na linha dura, que é mais estatista, mas economicamente semelhante ao Getúlio, e também a linha moderada, que é uma linha mais aberta economicamente. Mas eu quero chamar atenção aqui como última pauta, para a gente ir terminando nosso programa, Fábio. Tu acredita que o golpe de 64 foi contra quem? E para quem? Para mim, o golpe de 64, analisando enquanto historiador, foi um golpe contra o trabalhismo. Eles utilizaram, embora alguns quadros comunistas importantes, como por exemplo o próprio Prestes, apoiasse lá o governo João Goulart, houvesse ali uma ruptura no Partido Comunista Brasileiro, que depois vai se tornar o PCdoB, e outra parte vai continuar PCB, tu sabe muito bem dessa história. E, embora houvesse aquela subdivisão mundial entre comunistas e capitalistas, se utilizou os comunistas como um bode expiatório para derrubar o projeto trabalhista do João Goulart, que nada mais é do que um aprofundamento do capitalismo no Brasil,
as reformas de base, elas são, de certa forma, um aprofundamento do capitalismo, mas um capitalismo independente, nacional, um capitalismo nacionalista, que conseguisse desenvolver o máximo da economia brasileira, ao mesmo tempo que garantisse a justiça social para aqueles que mais precisam, né, os mais pobres no Brasil. Então, para mim, o golpe de 64 foi um golpe contra o trabalhismo. Esse negócio de golpe ser contra o comunismo, embora os comunistas estivessem lá nas primeiras listas que quando o golpe, quando assumiram o poder em 64, lá os golpistas, eles publicaram aquelas listas, né, de que, políticos caçados. Aí tava lá o Prestes, que era o número 1, tava o Brizola, tava o próprio Juscelino Kubitschek, que foi um cara que apoiou o golpe de 64, porque ele achava que ia se reeleger presidente em 65. Acabou apoiando o golpe, mas também estava lá na lista de políticos caçados. Então eles fizeram uma espécie de limpa. Todos os políticos que eles não gostavam, ou que ideologicamente estavam próximos muito mais ao trabalhismo que o comunismo, né? O comunismo era só um bode expiatório, foram caçados, então aí começou, de fato, uma ditadura. Muita gente fala que começou em 68 a ditadura, por causa do AI-5, mas não. Já em 64, políticos foram caçados, tiveram direitos políticos anulados. E isso era uma, como é que eu posso dizer? Era um artifício da própria ditadura para aparentar a democracia. Porque tinha eleições, tinha partidos, mas é muito fácil ter uma eleição sem oposição, né? Mesmo tendo um MDB lá na época, que agora é esse partido fisiológico ao extremo, que é o PMDB. O PMDB deveria ter acabado junto com os outros partidos. Mesmo assim, ainda havia esses artifícios da ditadura, ou seja, tu tem 5 políticos, tu caça 2, tu faz a eleição só com 3, porque esses 2 tu não gosta muito. Então é uma eleição fraudulenta, uma eleição só para inglês ver. Tu não tem uma oposição mais contundente ao regime, como por exemplo tinha um Brizola, tinha um próprio Luiz Carlos Prestes. Não, tu isola esses caras da política e faz ali uma oposição de fase de conta. Bom, eu acho muito curioso a gente fazer uma comparação aí, talvez seja inóspita para muitos ouvintes. Assim como no governo ilegítimo atual teve uma colaboração do PT, por exemplo, com a questão além de colocar, né, o Temer como vice, né, que foi a escolha do PT, mas o PT também criou a lei antiterrorismo. A gente pode fazer uma comparação com os trabalhistas durante esse período aí da ditadura de 64, porque a partir de 35 o presidente trabalhista Getúlio Vargas criou a Lei de Segurança Nacional, que foi muito usada contra eles próprios, contra os trabalhistas, contra os comunistas, contra até os liberais, né? Então teve essa colaboração trabalhista por golpe de 64 a partir desse anticomunismo ferrenho aí. Até é curioso lembrar, Fábio, um livro aqui muito bom, José Antônio Segato, sobre breve história do PCB, ele comenta que o PCB durante o Estado Novo se reduziu a quase meia dúzia de militantes. Quer dizer que o Estado Novo foi tão anticomunista quanto o golpe de 64. Porém, a minha resposta, eu concordo contigo. O golpe foi contra João Goulart subir ao poder como presidente. Mas por quê? Porque João Goulart subindo a presidência seria um avanço democrático no Brasil. Então eu acredito que o golpe foi contra qualquer avanço democrático, porque a sociedade brasileira era muito simpática aos avanços democráticos, que eram não apenas trabalhismo naquele momento, como o comunismo também, né, aceito como um avanço democrático para a época. Então a minha resposta para essa pergunta aí seria que o golpe de 64 foi contra a democracia. Qualquer setor político aí que representasse um avanço democrático, os militares eram contra. Até por um momento e outros liberais, né? Nós sabemos que os militares foram contra Carlos Lacerda também. Ele foi assassinado, Carlos Lacerda. Ele foi assassinado. Desde junto com o Kubitschek, né? Que na verdade assim, o Carlos Lacerda também foi um que apoiou o golpe militar. Mas quando os militares chegaram ao poder, isolaram ele. Ele achou que ia ser presidente ou voltasse a ser governador, enfim. Mas daí os militares... Tem uma corrente historiográfica que diz exatamente isso. Se eu não me engano, aquele historiador... Como é que é o nome daquele historiador que escreve bastante sobre regime militar? Carlos Fico? Carlos Fico. Eu acho que é o Carlos Fico que fala que o golpe foi civil-militar, e eu acrescento também midiático, né, pelo papel que a mídia tomou nesse movimento. Só que a mídia é civil. A mídia era civil. Então, acho que é o Carlos Fico que fala que teve todo esse conjunto de fatores que promoveu o golpe. Só que quando os militares tomaram o poder,
eles governaram sozinhos. E, de certa forma, está até correto, porque, embora eles tenham se cercado de uma equipe técnica, tá aí o Roberto Campos, o Delfim Neto, que hoje em dia é idolatado pela esquerda, foi ministro do Médici, da Economia, né? Embora os militares tivessem se cercado de uma equipe técnica, de tecnocratas, enfim, de pessoas que pensassem em economia, política, eles governaram sozinhos com poder absoluto. Basta ver que todos os presidentes dessa época foram militares, né? Desde do Castelo Branco, passando pelo Costa e Silva, o Castelo Branco dessa linha mais moderada, o Costa e Silva e o Médici já da linha dura, aí vem o Geisel da linha moderada e o Figueiredo, que era um cara que pendia para os dois lados, assim, né? Manteve a linha moderada do Geisel, mas também era meio turrão, assim, em algumas questões e meio até folclórico, assim. Então vamos encaminhando aí pro final, o Freitas que vai daqui a pouco voltar ao seu trabalho, um proletário, né? Então faz a tua despedida aí, ô Freitas. Depois de 1 ano e 3 meses aí sem ser explorado pela capital, sem vender minha força de trabalho, agora eu me sinto muito feliz em estar sendo explorado. Então, devido a essa questão aí trabalhista, né, Fábio Mello, a gente vai terminar o programa mais cedo aí. E eu agradeço muito a cada estudante, cada trabalhador, cada ouvinte nosso. Em especial, nós temos uma nova categoria de ouvintes, Fábio. Opa! São os alunos do Minervino. Ah, olha aí, ó. Então, devem estar aprendendo bastante, então, sobre o regime militar. Então vamos tentar sempre fazer programas aí úteis para essa nova categoria de ouvintes nossos, que é os alunos do Minervino. Eu me despeço aqui. Esse tema aí dá pano para manga, muito interessante. E nós esperamos tocar nesse assunto outras vezes, porque é extremamente necessário, porque o golpe militar ainda não acabou. Ainda temos medidas impopulares do governo atual nos remetendo a esse período aí da nossa história. Um grande abraço no coração de todos. Então, um grande abraço aí, sem dúvida nenhuma. Esse período merece até um verbete americanista, né? Golpe de 64. Mas trouxemos algumas questões que a gente considera pontuais assim, para entender esse período da história brasileira, visto esse retrocesso que está acontecendo aí com muitos grupos ligados a esses ditos liberaloides, que muitas vezes fazem um desserviço, não só à história, mas à educação brasileira. Então estamos aí na resistência, na luta, e semana que vem estamos de volta com mais uma História em Pauta, História, Educação, Polêmica. Até domingo que vem.